Olá, queridos, bom dia! Estamos aqui mais um dia cumprindo o nosso desafio e conseguindo vencer, lendo um capítulo de Provérbios, condizente com o dia que nós estamos hoje, dia 8 de dezembro. Vamos ler o 8º capítulo de Provérbios e assim continuar nessa jornada de final de ano, nos desenvolvendo e nos empenhando a estarmos realmente crescendo no conhecimento. Amém? Vamos então ler. Depois que eu ler todo o capítulo, eu vou fazer breves apontamentos. Continuemos. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo, nos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade. À entrada dos portões, ela está gritando: é para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios dirão o que é reto. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento no lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam, os príncipes decretam justiça. Por meio de mim, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os meus tesouros. Versículo 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Eu estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem as suas ordens. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Versículos finais e seguinte, 35 e 36. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Olha só que capítulo maravilhoso, que capítulo
de excelência, falando sobre a excelência da sabedoria e a eternidade da sabedoria, como ela estava desde o princípio. Esse capítulo, ele por si só, né? Cada uma das palavras aqui são autoexplicativas. Mais uma vez eu só faço esse alerta, não seria exatamente a palavra, mas faço esse apontamento de que a sabedoria aqui, né, demonstrada e falada por Salomão, ela está sendo personificada, ela está tomando características de uma pessoa para que possa ser comunicada com mais facilidade. É por isso que ela grita, por isso que ela se coloca no topo de lugares. Então, essa sabedoria está como se fosse, né, um ser inanimado. Então, ele está ali se comunicando com os homens e diz que ela procura os homens, ela quer. E é isso que o Senhor quer dizer conosco quando deixa registrado nas suas sagradas escrituras sobre a sabedoria. Quer nos fazer entender como ela é preciosa para as nossas vidas. Tolo e ama a morte aquele que abandona a sabedoria. Que nós venhamos ser pessoas que amam e que não amam somente da boca para fora, mas que sim, que procuram a sabedoria. Busque o entendimento. Aqui tantas palavras, né, preciosas vem dizendo, versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Quantos lugares nós procuramos conselhos, nós procuramos prudência? Nós temos isso na palavra do Senhor, quando nós obedecemos às suas ordens, quando nós ouvimos. E para ouvir, querida, é necessária humildade. Nós muitas vezes nos achamos aptos e já achamos que já sabemos a resposta. Só que mais uma vez eu lembro o que foi falado lá em Provérbios no capítulo 3. Não se apoie no seu próprio entendimento, teme ao Senhor. Não seja aquele que tem resposta pronta para tudo, mas seja alguém que com um coração humilde procura a sabedoria, respira, para, reflete e aí toma as decisões pautados não na emoção, não no que o momento solicita, mas sim nos princípios que você já estabeleceu para a sua vida e são princípios eternos da palavra de Deus. A sabedoria está gritando, Deus, ele dá oportunidade aos homens para que venha ter sabedoria e assim, por meio dela, possa crescer e ter uma vida, né, abundante, uma vida abençoada. Lá em Tiago vem dizendo que a todo aquele que pede sabedoria, né, eu vou retornar um pouquinho, alguém que escute isso lá em Tiago. O que é Tiago? Na carta, né, do apóstolo Tiago, ele vem ali expressando que todo aquele que pede sabedoria, Deus dá liberalmente e a ninguém lança no rosto. Então, se você quer sabedoria, peça ao Senhor. Procure. Porque aqui, ó, versículo 17. Eu amo os que me amam e os que me procuram me encontram. Suzana, mas eu não tenho sabedoria, eu me sinto frágil, sem saber o que decidir em tantos momentos. Peça ao Senhor. Se coloque humildemente na presença dele, porque ele diz na sua palavra que ele ama aqueles que o amam. E aqueles que procuram a ele vão encontrar. Se Deus diz que vai se disponibilizar, olha esse Deus que é tremendo, que é excelso, esse Deus que é maravilhoso. Ele está dizendo para cada um de nós que ele está disponível, mas nós precisamos tomar a decisão de buscar. Temos que sair da nossa zona de conforto, do comodismo, do marasmo e buscar. Então procure a sabedoria. Procure homens e mulheres de Deus que ao longo da história deixaram um legado de bênção. Veja os frutos da vida deles, porque às vezes você observa a obra, né? Ah, foi um grande cantor, olha como canta bem, olha como chegou e deixou uma obra, né, de belas canções. Mas a vida por trás, o que tinha, como criou os filhos, como deixou a família, porque isso tem que ser congruente. Deus, ele não nos fez somente para sermos, deixar aí obras prontas, mas a maior obra é a família, a maior obra é a nossa vida, a nossa conduta, como tratamos as outras pessoas. Então, que você busque pessoas que tiveram, né, um currículo, fez muitas coisas maravilhosas, mas que fez como fruto de uma vida também que era maravilhosa. E assim você aprenda com essas pessoas. E aprenda com aquele que foi a personificação, e aí sim habitou nessa terra de maior sabedoria, que é Jesus. Conheça mais do caráter de Jesus. A Bíblia, os evangelhos estão ali falando como Jesus caminhou nessa terra. Porque o Filho de Deus veio à terra como um bebê, depois como adolescente, e ele passou por todas essas fases
Porque ele simplesmente não apareceu aqui com 33 anos e morreu na cruz por cada um de nós. A vida dele seria suficiente, mas ele veio em todas as fases para também deixar um exemplo de como um ser humano pode viver. E ele foi perfeito. Então olhe para Jesus e ali adquira sabedoria. Aprendei de mim, ele diz, lá em Mateus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e então achareis descanso para as vossas almas. Que nós venhamos estar dispostos a aprender com Jesus. Então busque, porque você vai encontrar. E tantos outros versículos aqui maravilhosos, ele vem falando que a sabedoria estava desde o mundo, evidente, da fundação do mundo. Foi Deus que com sabedoria criou todas as coisas. É Ele que deu ordem a cada uma das coisas que tem na natureza, tão belas, Quando nós vemos e estudamos, observamos mais a natureza, a gente vê quantas coisas complexas, belas e ordenadas. Então olhe para isso e veja a grandeza do seu Deus. E é isso, a sabedoria estava lá desde o início, porque sim, o Deus da sabedoria estava com ela para criar todas as coisas. E ele finaliza, os versículos 35 e 36. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança favor do Senhor. Que nós venhamos receber esse favor de Deus. Ele está disponível a nos favorecer com sabedoria. Então que nós venhamos buscar, mas em contrapartida, como tudo aquilo que se nós fizermos a gente ganha algo, aquilo que a gente também deixa de fazer não é sem importância, gera uma consequência. E aí vem falando o versículo 36. Mas quem peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Aquele que não busca sabedoria, aquele que despreza a sabedoria, que se vangloria, nas coisas desse mundo tão fugaz, essas pessoas são como aqueles que detestam, odeiam a sabedoria, mas amam a morte. Porque se eu vou contra a sabedoria, logo eu estou buscando a morte para a minha própria vida. Que não sejamos assim, que venhamos encontrar o favor de Deus que está disponível a todos nós, que conforme Ele disse aqui, nós acabamos de ler, aqueles que o procuram, o encontram. Então que nós venhamos continuar perseverando em procurar e achando cada dia mais. Amém? Deus abençoe o seu dia, todo esse mês de dezembro seja ricamente abençoado e assim, com a decisão de continuar buscando cada vez mais a palavra de Deus. Se você tiver algum comentário para fazer, deixe aí, comente, compartilhe o que mais chamou a sua atenção. Vai ser para minha edificação, para a sua também, para aquelas outras pessoas que vão ler e que assim que nós possamos crescer juntos. Deus abençoe um dia de ricas e abundantes bênçãos. Beijinhos a todos e até amanhã, firmes e fortes no nosso propósito, no nosso desafio do mês de dezembro. Beijinhos.